Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Quem é Thiago? Será que vem mais alguém? Gabriela, João, Lorena, Matheus Augusto, Natália, Pedro, Gustavo, Ana Laura. É isso aí, então. Bom, gente, última aula, então. Começamos a ver os números decimais. A gente viu como é que eles são feitos, né? Como eles podem ser transformados ali em frações de volta, ou transformar a fração para o decimal. A gente viu também, ele é escrito e falado, certo? E a gente começou a ver aqui as suas operações. A gente viu a adição e subtração, né? Que bem rapidamente, que é bem simples, né? Adição e subtração. É simplesmente você escrever. Tá travando. Travando? Desliga o vídeo.
Alô? Tá travando ainda? Um pouco. E aí, voltou ao normal? Alô? Oi. Alô? Voltou ou não? Voltou. Alô? Bem, como eu estava falando, a gente viu os números decimais e viu aqui o começo das operações, né, de adição e subtração. Tá? Como que é feito ela? Você simplesmente tem que escrever o número de forma que sua vírgula fique embaixo da outra vírgula, né? Então a gente tem que colocar a vírgula numa posição que seja perfeita. Senão a gente não consegue fazer esse cálculo corretamente, né? A vírgula sempre vai continuar no mesmo lugar nessas operações de mais e menos, tá? A única coisa que vai ser diferente das operações de mais e menos que nós temos antes, né, sem a vírgula, é o acréscimo da Professor, tá vírgula ali travando demais. no número. Poxa, gente. Sério? Tá travando um pouco. Agora você parou de falar. É verdade. Deixa eu fazer uma coisa, então. Eu vou lá na sala. Espera aí. Calma aí. Aí. Pronto, e agora? Tá melhor? Muito melhor. Tudo bem, então. Vamos lá. Ó. Então, na última aula, a gente viu essa parte da adição e subtração, em que a única diferença do que a gente tinha antes para agora, que é com vírgula, é que a gente tem que colocar a vírgula nessa posição aqui, em que uma fica embaixo da outra, tá? Se você não faz isso, se você não monta a conta do jeito correto, né? Você vai fazer a sua conta errada, tá? Você não consegue calcular ele corretamente, ok? Então, essa é a parte importante da adição e subtração. De resto, fazer operações de mais e menos é simples, a gente já sabe, é da mesma forma que nós temos antes, tá? Bom, entendido isso, vamos agora para a próxima operação, né, matemática, que nós temos aqui, que seria a nossa multiplicação. A gente vai ver então agora a multiplicação. Depois, a próxima aula, eu pretendo fazer daí a divisão. Vocês fizeram esses exercícios aqui de mais e menos? Não que eu me lembro. Nossa, isso que eu pedi para vocês fazerem ainda, né? Mas viu? E estão riscando o meu negócio. Sir, eu te entrego esse exercício ainda hoje. De boa, de boa. Então, olha só, a multiplicação, tá? Se você for ver a multiplicação lá no livro, tá na página, começa, né, na página 125, ok? Mas, como você pode notar, a gente pulou aqui várias páginas, né? E aí a gente vai voltando, né, conforme eu for achando melhor ali. Né? Tem uma parte ali que a gente vai ter que voltar mesmo. Bem, multiplicação. Então, olha só na multiplicação, né? Ela vai ser feita da mesma maneira que nós multiplicarmos antes, né, com os números naturais. Você lembra que a gente tinha lá um número vezes o outro, a gente armava, continha e conseguia o resultado? Aqui vai ser a mesma coisa. Só que a vírgula, né? Aonde que vai a vírgula? Bom, por enquanto, se a gente for realizar a conta de multiplicação, a gente não tem que se preocupar com ela, né? Então, como eu fiz aqui, ó, eu simplesmente peguei o número
3,2, 2,1. Eu fingi que a vírgula não existia, certo? E aí eu fiz a multiplicação. Mesma coisa para os outros. Se você for fazer a continha, ó, vou fazer aqui na calculadora para mostrar para vocês. Eu peguei simplesmente o número sem a vírgula, né, 32, e multipliquei por 21. E ali eu consegui, ó, 672, né? Mas aqui tem um problema, né? Esse número é com vírgula, né? 3,2 e 2,1. Como que a gente resolve, então, dessa maneira, tá? Como eu disse, o primeiro passo é fazer a multiplicação conforme a gente já sabe, né? Conforme a gente já conhecia antes, né? Que dá esse resultado 6, 7 e 2. Mas e agora? Aonde que vai a vírgula, né? Posição que eu tenho que colocar a vírgula no meu resultado? Bem, é isso que a gente vai analisar aqui, ó. A vírgula. Para colocar a vírgula na posição correta, a gente deve levar em consideração a quantidade de casas decimais que ambos os números tinham inicialmente, né? Então, se a gente for olhar aqui no início, a gente vai aqui olhar para o 3,2 e para o 2,1. Quantas casas decimais esses dois números tinham? Ó, 3,2 tinha uma casa decimal e o 2,1 tinha uma casa decimal, né? Mas o que eu estou buscando é o total de casas decimais. Bem, simples. Se aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma também, no total eu vou ter duas casas decimais. E essa informação é importante, a gente já vai utilizar. Então é isso que a gente está buscando aqui nessa primeira parte de resolução. A gente vai lá, analisa então essa quantidade de casas depois da vírgula e guarda essa informação, né? Feito isso, né, achada essa informação e o cálculo, né, da conta de multiplicação, a gente vai poder, enfim, finalizar a conta, né, colocando a vírgula na posição correta. E qual que é essa posição? É exatamente essa quantidade de casas decimais que nós descobrimos ali, que nós calculamos, né? Então aqui, ó, para vocês verem a conta completa, olha só como é que foi feito lá, a conta daqueles 3 exemplos que nós tínhamos anteriormente. 3,2 multiplicado por 2,1. Eu fui lá, ó, como eu falei para vocês, fiz a conta sem considerar a vírgula e obtive meu resultado. Essa vírgula que foi colocada aqui, né, nessa posição aqui, eu disse para vocês, ela é exatamente a quantidade de casas decimais que nós temos aqui, ó, inicialmente, ó. Então, se a gente tem aqui uma casa depois da vírgula aqui no meu primeiro número e uma casa depois da vírgula no meu segundo número, no total, eu teria, então, 3 casas decimais. Então, 3 não, perdão, meu Deus, que vergonha. Duas casas decimais. 2 casas decimais. Então, na minha resposta, eu tenho que ter, olha só, eu tenho que ter 2 casas decimais. Bem, certo? Deu para entender essa parte? Alô? Deu pra entender. Alô, professor? Sim? Então é isso, ó, basicamente que eu fiz nos outros. Se for contar aqui, ó, aqui eu tenho 2 casas decimais, mais uma casa decimal. Então, no total, aqui sim eu vou ter 3 casas, né? 3 casas. Então, quer dizer que na minha resposta, quando eu for escrever a vírgula ali, eu vou ter que ter, ó, 3 casas decimais também, né? E aqui no final, eu tenho, olha só, 2 casas decimais aqui, 2 casas decimais aqui. Então, no total, a gente vai ter 4 casas. E daí, na minha resposta, eu tenho que ter 4 casas decimais também. Certo? Então, isso que é o segredo aqui da parte da multiplicação, né? Primeira coisa, fazer a conta. Fazer a conta como? Normal, como a gente fazia anteriormente, né? Multiplica lá os números, né? Faz o deslocamento ali quando você for trocar aqui para o próximo, né? Colocando sinal de mais, ou simplesmente colocando zero ou nada, certo? Mas tem que fazer esse deslocamento, né? Rotina de multiplicação, a gente já sabe. E aí, no final, a parte de colocar a vírgula, você tem que seguir essa regrinha, né? De contar as casas decimais e colocar exatamente na quantidade que a gente tinha no início, certo? Então, somando aquelas duas. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não, professor. Não? Certeza? Absoluto. Então tá.
Vamos, então, uma próxima coisa de multiplicação, que também tem, tá? Que é uma chamada de regra prática, né? O que é essa regra prática? É que, em vez da gente fazer a conta de multiplicação inteira, igual a gente fez aqui, ó, montando a conta e fazendo ela, nessa situação, aqui quando a gente tem a multiplicação por 10, multiplicação por 100, por 1000, por 10.000, né? Ou seja, número de base 10, certo? Quando a gente tem esse tipo de situação aqui, a gente simplesmente vai fazer o seguinte, ó. Nesse tipo de situação, não é necessário fazer o cálculo, tá? Mas se você quiser fazer, você faz, tá? Não tem problema nenhum, você pode fazer. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que não precisa, tá? Por quê? O que a gente deve fazer é simplesmente um deslocamento da vírgula. Tá? Então, você simplesmente vai fazer um deslocamento da vírgula. O que seria isso? Você pegar a vírgula que está na posição inicial dela e mudar, né? Mas vai mudar ela para onde, certo? A gente vai simplesmente, então, contar a quantidade de zeros que nós temos ali, né? Utilizando o meu número de base 10, e a gente vai fazer o deslocamento da vírgula para a minha direita. Tá? Então, sempre que a gente tiver esse tipo de situação, a gente vai pegar, contar a quantidade de zeros e a vírgula vai ser deslocada para a direita. Ok? Então, aqui eu dei um exemplo. Ó. Aqui eu tenho 0,56 vezes 10, 12,00 vezes 100, 350,33 vezes 10.000. E aí, quanto que me resultou essa conta? Ó, mesmo eu sem fazer essa conta de multiplicação, eu sei qual que é o resultado que vai dar. E no caso aqui, como eu tinha um zero só lá multiplicando, ó, a vírgula que ela estava aqui anteriormente, né? Ups. Então, a gente pegou e deslocou ela aqui, uma casa para a direita. Por quê? Porque ela tinha exatamente um zero aqui multiplicando somente. Certo? E aí, mesma situação para os outros. Olha só, aqui eu tenho 12. A vírgula estava aqui no meio antes, certo? Eu multipliquei por 100. Então, eu tenho que andar com ela duas casas aqui para o lado. Eu apago a vírgula que eu tinha antes e coloco ela na posição correta. Aí você me fala, olha só, professor, mas a vírgula aqui sozinha no final, não está errado isso daqui, ó. Eu tenho 1.200, vírgula. E aí, não tem que colocar alguma coisa? Sim, tem que colocar alguma coisa. Tem que colocar um zero ali para deixar correto essa conta, ok? Se você ainda quiser, você pode fazer uma outra coisa, que é simplesmente apagar, deixar sem nada, que não tem problema nenhum, tá? Porque isso aqui é um número inteiro agora. A gente não tem casa decimal. Então eu posso deixar ele dessa maneira aqui. 12 1.200 e sem a vírgula no final. Porque se você for notar antes que a gente tinha os números lá, né? Se a gente tem aqui um número, sei lá, o 25. O 25 tem vírgula? Não, porque ele é inteiro. Mas, se eu quiser colocar uma vírgula nele, eu posso colocar uma vírgula 00, certo? Não tem problema nenhum eu fazer isso. Tudo bem? Mas não é necessário. Então a gente pode simplesmente apagar e deixar o número da forma inteira. E aí, aqui nessa outra situação, a gente tinha a vírgula nessa posição aqui, olha só. Certo? Assim o número, ó. E aí a gente tinha ali uma multiplicação por 10.000. Então eu tinha que deslocar essa vírgula aqui 4 vezes para a minha direita, né? Então olha só, vou deslocar uma casa aqui, vai estar entre os dois 3. Passei mais uma aqui, está no final do número. Aí agora, se você for notar, eu não tenho mais casas para pular aqui para a minha direita, né? Não tem como. Então o que a gente faz? A gente acrescenta zero para facilitar a nossa vida, certo? Nessa situação aqui, o zero vai ajudar bastante a gente. Então a gente simplesmente vai lá e coloca a vírgula para o lado, né? 3 casas. Mas eu preciso pular mais uma casa ainda. Então o que eu faço? Coloco mais um zero, aí eu desloco a vírgula para a minha direita, certo? E aí eu chego na situação mesma que eu tinha antes. Eu posso colocar aqui mais um zero para deixar o número dessa forma, né? Ele já pulou as 4 casas aqui necessárias, né? Então aqui já finalizou a conta. Ou você pode simplesmente apagar isso daqui e deixar sem. Assim, finaliza o seu número. Tudo bem, gente? Sim, professor. Mesmo? Absoluto. Sim, Mesmo. Ah, então que bom. Então, já que vocês entenderam tudinho, eu quero que vocês façam esses exercícios aqui agora. Olha que legal. que legal.
Aí vão fazendo, e quem terminar aí vai falando para mim que eu vou colocando aqui de resposta, hein? Tá bom? Então vai lá. Fiz, professor. A Fez primeira. qual? A letra A? A letra A. Quanto deu? 29,25. Vamos ver se isso aqui tá certo. Ó, calculadorinha. Vamos lá. 3,25 vezes 9. Ó, acertou. Muito bem, senhor. Parabéns. Professor, Oi. a B dá 6,8, né? Dá 6,8 a B? Será? Eu acho que não, hein? Cadê? Para mim vai ser 0,68. 0,68? Sim, 0,68. Mas alguém acha que é isso aqui? 0,68. É. Vamos ver então por que é esse daqui. Olha só. 6,8 vezes 0,1. 0,68. Ó, quem falou para mim o 6,8 pode ter errado na posição da vírgula. Lembra que eu falei para vocês que a posição da vírgula é importante? Se você não coloca se você não faz essa continha, né, de você contar a quantidade de casas decimais que eu tenho, ó, aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho outra casa decimal, ou seja, eu tenho duas casas decimais. Se você escreve para mim aqui, se você falou para mim aqui que era 6,8, onde está o erro aqui? Olha só. Errado porque a gente tem aqui somente uma casa decimal depois da vírgula, certo? Porque o correto era ter duas, tudo bem? Igual a gente tinha aqui no início. A gente tem uma casa aqui e a gente tem uma casa aqui no total, então eu tenho duas. Quer dizer que a minha resposta tem que ter duas casas decimais também. Por isso eu coloquei esse ponto de interrogação aqui, quem foi que tinha me falado, tá? Que não podia ser 6,8. Porque estava faltando ali uma casa decimal, ok? Ok. Olha lá, o próximo.
Professor, eu já sei o resultado da C. E quanto deu? 3,3672. Sim? Certo? Professor, meu deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado? Então parece que está Deu. correto. Ó, Isso, vamos analisar se as casas decimais estão certas. Ó. No primeiro número aqui, a gente tem 3 casas decimais. No segundo número, eu tenho uma, certo? Então, no total, a gente teria 4 casas decimais na minha resposta. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho exatamente 4 casas decimais. Então, esse número tem uma grande chance de estar certo. Agora, o que a gente tem que acertar é a continha, né? Se você fez a multiplicação correta. Então, é só fazer lá 1,403 multiplicado por 2,4, 3,3672. Exatamente. Acertaram, gente. Parabéns. Acabando. Já sei o resultado da letra D. Quando deu? 20,54. Ó, vamos ver se está certo. 20,54. 7. O meu então esse resultado. Ó, muito bem, muito bem. Então, pode ser que está certo, hein? 20,54. Isso aí, muito bem. Já E sei a o última resultado aqui? da Vai lá, quando deu? 11,016. Nossa, quando eu vou falar o resultado, Deu, você esse vai meu. já fala também. Os outros também fizeram isso? Acertaram esse? Sim. Então vamos ver se está certo. Ó, muito bem, acertou. Parabéns, gente. Estão muito bem. Yeah! E aí, esses últimos aqui, ó, vocês não precisam fazer conta, né? Só me falar qual que é a posição, a vírgula, onde ela vai parar, né? E aí, onde vai estar a vírgula nesse caso? Do lado do 3? Qual lado do 3? Do lado do 9. É. Perto do 3, do 9. É aqui ou aqui? Do 9 ali, do 9. Segunda opção. É entre o 3 e o 9, né? Exatamente aqui. Por quê? Olha só. A minha vírgula estava aqui, ó, no 25, certo? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho 3 zeros, eu tenho que pular 3 casas aqui, ó. O 0, o 2 e o 9.
Tá vendo? Então a vírgula vai exatamente para cá, certo? Tudo bem? Alô? Tudo. Ah. Alô? Então tá. E o próximo aqui, ó, para onde que vai a vírgula? Coloca mais 2 zeros na frente, atrás do 6 e daí deixa a vírgula lá. E a vírgula é aqui, ó. Vamos ver se tá certo, ó. É. A vírgula antes, ela tava aqui, certo? Coloquei uma barra para diferenciar. Aí eu tenho que fazer o quê? Pular quantas casas? A gente tem 1, 2, 3, 4 zeros. Então eu tenho que pular 4 casas. 1, 2, 3, 4. Exatamente isso. Parabéns, Gustavo. Ó. Então, como a gente não tinha esses 2 zeros aqui, a gente não tinha casas para pular. Então a gente acrescenta esses zeros aqui e coloca ali a vírgula no final do número, né? Aí, como eu disse para você, você pode deixar ele dessa fórmula aqui, né? Vírgula 0, ou você pode deixar sem nada, né? Aí vai ser a sua escolha, a seu critério. Ok? Ok. Tudo bem. E o próximo aqui? Quanto é que vai dar? A vírgula Vai dar fica lá. 170,465. A Mas daí vírgula nem fica mudou. lá no final. Vai ser aonde? No final. No Lá no final, 5. aqui, né? Porque, né, no caso, a vírgula estava aqui. Ela tem que pular 3 casas, né? 4, 6 ou 5 são as 3 casas e ela vem para lá. Muito bem, isso aí. E aí, como eu disse, pode ficar com vírgula 0 ou pode ficar sem nada, ok? Próxima questão. Como é que vai ficar aqui? 130,720. Todo mundo concorda? Sim, eu concordo. Né? De novo, ó, a vírgula estava aqui, a do 3 e do 0, certo? Como a gente tem somente um zero para fazer o deslocamento, a gente tem que pular uma casa. Então, se ela está aqui, eu pulo uma casa para a direita, vai vir exatamente nessa posição aqui, coloco a vírgula, e aí eu finalizo, né? Fica dessa forma. Parabéns. Próxima questão. 56.046,0. Aqui, então, né? Por que que vai ser ali? Olha só. De novo, a gente tem 2 zeros, ou seja, a vírgula tem que andar 2 casas para a direita. Ops. A gente tem que andar 2 casas para a direita. Então, aqui o 4 e o 6 é o que estão na posição aqui para eu pular. Coloquei a vírgula, eu finalizo, então, meu número dessa forma. Olha que interessante nessa situação, ó. Você está vendo que aqui eu tenho esse zero? Ele está fazendo alguma diferença com o meu número? Não. Então eu posso também apagar ele se eu quiser, tá? Interessante. Mas se quiser deixar assim também não tem problema. Ok? Ficou alguma dúvida aqui, gente, da aula? Para mim não, professor. Não? Pra mim também não. Chegou mais alguém para dar presença? É o Gabriel, Gabriela, João, Lorena, Matheus Augusto, Natália, Pedro Barros, Pedro Cardoso, Gustavo Cândido ou Ana Laura. Eles apareceram aí? Vocês viram? A Natália apareceu. Ô, gente, tem que falar comigo. Quem mais? Alô? Pedro Negrão. Não, eu já marquei. É o Pedro Barros e o Cardoso que não estão. Então é isso aí, gente. Acho que foi. Bom, próxima aula, então, eu espero fazer com vocês divisões, né, que vai ser logo amanhã. E aí eu vou passar já hoje já os exercícios de multiplicações e amanhã, né, os exercícios de divisão, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Vai ter tarefa? Ué, como que não vai ter tarefa? Ué, vai que não tem. Tem um monte de exercício no livro, senhor. Vamos Ixi, fazer. Maria.
Mas como eu disse para vocês, a tarefa, gente, vale para a semana, tá? Não precisa fazer tudo para amanhã, não, ok? Você vai mandar lá no site? Vou mandar no site, junto com a aula. Tá. Tá? Até mais, gente. Tchau.